Então o Trump joga aquele jogo de fazer elogios até ao Kim Jong-un, ao Xi Jinping, ao Lula, essa laia toda comunista, porque o ego é baratinho, né? Fazer massagem no ego é baratinho, são só palavras. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Bom, por falar em patriotismo, o Lula, oportunista como sempre, canalha como sempre, disse que vetou a entrada do conselheiro do Trump no país. Ainda disse o seguinte: o meu ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Então, toma aqui, reciprocidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Lula está, obviamente, puxando a cartada da soberania. Bom, por falar em patriotismo, o Lula, oportunista como sempre, canalha como sempre, disse que vetou a entrada do conselheiro do Trump no país. Ainda disse o seguinte: o meu ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Então, toma aqui, reciprocidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Lula está, obviamente, puxando a cartada da soberania uma vez mais. Foi um momento ali que ele experimentou uma leve alta nas intenções de voto, na pesquisa de aprovação versus rejeição. Ele é o cara lutando, desafiando o império estadunidense. Aqui não tem essa não. Punir o meu ministro, eu vou punir o seu. Macho man. Vamos enfrentar o malvado do Trump. Bom, eu não sei como é que tem alguém que caia nisso ainda, mas tem gente que cai, né? Então a gente tem que analisar. É uma cartada eleitoreira que não faz nenhum sentido. O Alexandre Padilha está impedido de entrar nos Estados Unidos, está sem visto, porque ele participou ativamente de um esquema enorme de escravidão moderna no programa Mais Médicos, que era uma forma de financiar a ditadura cubana enquanto Cuba mandava seus escravos disfarçados de médicos, porque não são médicos de verdade, não fazem revalida, não aceitam fazer, para vários países. E o Brasil foi um grande cliente. Mandou muito dinheiro para a ditadura cubana. O Lula está vendo agora seus amigos mal das pernas. Inclusive hoje, o Canel, o ditador cubano, fez um discurso oposto ao do Lula quase. Suave com o Trump, com os Estados Unidos. Negociando parceria, acordo, porque ele sabe que ele é o próximo que vai cair. O Trump capturou o Maduro, pressionou o governo que ficou interino lá para que cortasse o envio de petróleo para Cuba, e Cuba está cada vez mais asfixiada numa crise econômica ainda pior do que já era, as pessoas com fome, né? E o regime cedo ou tarde vai cair. Resistiu 6 décadas. Está na hora, né? Tudo chega ao fim. O regime soviético achavam que era muito mais sólido do que o cubano, e descobriu-se depois que era tudo um castelo de areia. Então vai cair. E o Trump, ele sabe o que está fazendo. Ele criou o escudo das Américas e disse que ele não sabia que o Lula não tinha sido convidado, mas que ele gosta do Lula. Acredita quem quiser. Eu acho que um evento dessa magnitude, o presidente não saber que o Lula não foi incluído na lista, é muito pouco provável.
Então o Trump joga aquele jogo de fazer elogios até ao Kim Jong-un, ao Xi Jinping, ao Lula, essa laia toda comunista, porque o ego é baratinho, né? Fazer massagem no ego é baratinho, são só palavras. E a vaidade é o pecado preferido do diabo. Então, o Lula tenta jogar com isso, mas está ficando claro que não dá para confiar no Lula para nada. Aliás, esse emissário que estava vindo falar de minerais e tudo, uma visita diplomática até. É uma crise diplomática que o Lula está tentando cavar, para ver se o Trump vai retaliar e ele vai poder bancar a vítima. Eu não sei se o Trump vai retaliar dessa vez, mas eu acho que o Trump já se deu conta que o Lula, se for reeleito, não vai ser parceiro dos Estados Unidos. Então, o Trump vai fazer o que tiver ao seu alcance para que isso não aconteça. Ele não vai praticar ingerência em eleição de outro país como fez o Biden. Mandou dinheiro pela USAID, mandou os seus emissários da CIA, do Pentágono dar recadinho. O Trump não vai fazer isso, mas basta um escrutínio maior, falar que está atento, que não vai permitir que aconteça o que aconteceu na Venezuela, para a turma pensar duas vezes antes de cometer qualquer tipo de fraude ou de perseguição escancarada a um lado político, partidário. Então... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Enfim. Enquanto isso, o Lula tem mesmo que desviar o foco para essas baboseiras, né? Aliás, a nova dele vocês viram também, né? Poxa, a gasolina tá cara, vai a pé. Tem que andar meia hora por dia, pelo menos, se exercitar. Ele tá sarado, né? A inteligência artificial mostrou bem isso. Então, se tá cara a gasolina, tem gente que pega um carro e compra pão. Anda, meu amigo. Da linha do carne tá caro, come ovo. E ainda vem a Globo dizer que o ovo tem mais benefícios nutricionais do que a carne. Enfim. Tá cara a gasolina, vai a pé. Óbvio. Quer dizer, o Lula não vai bem. Lula não vai bem. As coisas vão muito mal, aliás. E aí, a Folha de São Paulo, fazendo um apanhado do que foi a gestão do Haddad, conclui: diante das alternativas, até que Haddad não foi uma catástrofe. Eu adorei esse começo. Diante das alternativas, o que a Folha de São Paulo quer dizer? Que podia ter sido muito pior. Como? Se fosse o próprio Lula o ministro. O Haddad conseguiu segurar algumas pautas explosivas do PT. Grande mérito. Quer dizer, que régua baixa, né? O cara não implodiu de vez o país, como da última vez que o PT passou pelo poder. Portanto, bom ministro. Boa! Está entregando a maior dívida pública da história, cresceu 6 pontos percentuais. Com Bolsonaro e Paulo Guedes, o liberal, caiu 3,6 pontos percentuais, apesar da pandemia, da crise hídrica, da guerra que a Rússia começou com a Ucrânia. Os números não são bons para o Haddad. E tem um detalhe, os números não são mais confiáveis. Até o procurador pediu o afastamento do presidente do IBGE, Márcio Pockmann, por suspeitas de irregularidades, e ele fica demitindo gente técnica na véspera de soltar dado do PIB, da inflação. Deve ser coincidência. É o maquiador do governo Lula. Só que exagerou na dose da maquiagem dessa vez. Ninguém está acreditando que a economia vai bem. Qual é o número que eles se pegam? Emprego. Só que tem uma pegadinha aqui que o povo às vezes não entende. A taxa de desemprego, ela é calculada com base em quem está procurando trabalho e não encontra. Se você está desempregado, mas não está procurando trabalho, você não aumenta a taxa de desemprego.
Eu vou repetir, para que todo mundo entenda. Se você não está com um trabalho, mas não está procurando trabalho formalmente, você não aumenta a taxa de desemprego da forma que ela é calculada. Resumo da ópera. Num país com 94 milhões de pessoas penduradas em assistência social, vocês acham que isso vai impactar ou não a procura formal de trabalho? Claro que sim, né? O PT está seguindo o seu projeto. Criar dependentes do Estado. É o oposto do que queria o liberal conservador Ronald Reagan, que dizia: o melhor programa social que existe chama-se trabalho. Mas o Reagan é odiado pelos petistas da esquerda e da direita, que tem petista na direita, infiltrado, mas tem. Gente que odeia o mercado, odeia Thatcher e Reagan, odeia a privatização, mas gosta de um fundo de pensão que eu sei. Gosta. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.